Nessa altura do campeonato, todos vocês já devem ter ficado sabendo que Vingadores Doomsday está sendo gravado nesse exato momento. Mais de 26 atores foram confirmados, incluindo a galera de Wakanda, as duas equipes de Vingadores, o Quarteto Fantástico, a galera de Talocan, a galera do Shang-Chi e os X-Men clássicos, gente. E aí que o hype da galera fica... Foi aí que nessa loucura nerd, eu e meu irmão aqui, a gente começou a conversar e a gente chegou em pelo menos 7 cenas que todo fã da Marvel iria querer ver em Vingadores Doomsday. Então vem com a gente e vamos enlouquecer junto. Olá, meu nome é Pedro Costa, eu sou seu calvo animado. Eu sou o João Arthur, irmão que deu certo. Está muito engraçadinho, hein, Rob? E a nossa missão aqui é manter a chama da nossa comunidade nerd acesa. Então, eu e meu irmão estávamos debatendo aqui sobre 7 cenas maravilhosas que a gente queria ver em Vingadores Doomsday. E agora que a gente parou pra pensar nessas ideias, vai ser difícil assistir o filme se elas não estiverem lá. Mentiroso! E o mais da hora é que a gente pensou antes nas ideias mais loucas e a gente pensou, não, isso aqui só vai acontecer em Guerras Secretas, provavelmente. Então as melhores ideias, pessoal, vão ficar pro vídeo do Vingadores Guerras Secretas. Então deixa muito like aqui pra gente saber que vocês querem um vídeo da gente falando também sobre as 7 cenas maravilhosas. Mais que 7, né? Se você tem uma teoria muito louca sobre Guerras Secretas, pode mandar aqui nos comentários que no próximo vídeo a gente pode apresentar a ideia de vocês. Ah, mas calma também, que a gente também não vai viajar demais, a gente vai seguir como base o que o filme tá se propondo a ser, né? Na nossa opinião, a gente vai dizer o que a gente acha que vai acontecer no filme, e é o seguinte, estão acontecendo incursões, né, no universo cinematográfico da Marvel. A gente aprendeu em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que uma incursão acontece quando o personagem X, né, de um universo X, ele vai parar no universo Y, e daí há uma colisão entre esses dois universos, fazendo com que os habitantes desses universos, né, entrem em extinção, uma possível extinção. E desde então, né, todos esses filmes tiveram uma gama de incursões, né? Quase 4, quase toda. Tá tendo uma incursão. Os X-Men, os Vingadores e o Quarteto Fantástico, que são ali heróis de universos diferentes. E eles vão correr contra o tempo, né, pra reverter essa situação das incursões, enquanto tem o Doutor Destino ali com o plano dele, que a gente ainda não sabe, mas na nossa opinião, eu acho que ele quer salvar o multiverso, né, que nem nos quadrinhos, de uma maneira que os Vingadores e que os X-Men talvez não concordem. Daí ele se torna, né, o vilão do filme. No final a gente acredita também que o Doutor Destino ele irá vencer, né, e ele vai construir um mundo de batalha, deixando o gancho, né, para Vingadores Guerras Secretas. Situamos a vocês o que a gente acha que vai ser o filme, então vamos agora para cenas. Vingadores vs X-Men, pra mim de toda a lista é o mais provável de acontecer, certo? Justamente porque no final de The Marvels, a Monica Rambeau foi parar no universo dos X-Men da Fox, né? Então ela tá lá, dando passeio lá, sem imaginar que tá acontecendo uma incursão entre esses dois universos. Então, uma hora ou outra, esses dois universos terão que batalhar pela sobrevivência. Eu imagino aqui a gente conversando, né, que o Doutor Destino possa estar ciente disso, e ele situe uma das equipes pra manipular essa equipe e fazer com que essa equipe batalhe com a outra. Que na minha opinião, essa é de certeza que vai acontecer. Eu tenho a mesma teoria que você, Pedro, só que com um simples detalhe. Tem muitos poucos X-Men confirmados. Só temos a Mística, Ciclope, Magneto, Professor Xavier e o Noturno. E eu acho que ele vai recrutar mais. E se duvidar, teremos X-Men de outros universos. Eu imagino um cenário assim. O Doutor Destino tá contra os Vingadores, assim, quando um raio vermelho cai do céu, faz uma linha no chão, dividindo os Vingadores do Doutor Destino. E aí, imagina aquela cena épica do Ciclope cair no céu, cair na pose e falar: a mim, meu X-Men. Seria muito... Cê é louco. Sim, eu sinto o ar de que vão ter X-Men que vão ficar do lado dos Vingadores e vão ter X-Men que não vão ficar do lado dos Vingadores, né? Porque uma das equipes vão ter que ficar na defensiva e outra no ataque. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que no universo dos Vingadores, os Vingadores, né, eles tendem a lutar pela sobrevivência deles arranjando outra solução. Já os X-Men têm esse instinto mais de se proteger, de se autodefender, principalmente a Irmandade, né, comandada pelo Magneto. Tem esse ideal de que se for entre eles ou nós, eu priorizo nós. Sempre foi assim com o Magneto em relação à humanidade e os mutantes, né? Então não seria diferente de um universo pro outro. Ia ser muito legal um Capitão América, tipo, esse corpo só aqui, ó. Um Capitão América, tipo, isso daí, com aqueles raios verdes saindo assim.
O encontro do Thor e do Loki, né? Tanto o Chris Hemsworth quanto o Tom Hiddleston, eles foram confirmados no filme e já deixou a gente assim pensando, caraca, eles têm que se encontrar nesse filme, né? Justamente pela fase dos personagens ali. O Thor, ele tá nessa fase meio complicada da Marvel, né? Muito ruim. Mas o Loki tá no seu auge. Seria muito interessante ver o Loki nessa redenção dele, encontrando o irmão dele de novo. Seria incrível. Tem até uma HQ de fã que já imaginou esse encontro pelos dois. E eu tenho uma teoria de como isso pode acontecer no filme. Se o Loki tem que aparecer nesse filme, provavelmente é para que o Doutor Destino ocupe o trono dele e monte um mundo de batalha. Isso tem que acontecer no filme, né? Então, eu acho que depois do Doutor Destino entrar em conflito com o Loki, sem os poderes, possa recorrer à equipe de Vingadores, encontrando assim o seu irmão. Ou talvez, né, Loki, ele seja meio que o Nick Fury dessa nova fase multiversal da Marvel, que ele sinta a presença do Doutor Destino e ele sai aí nos universos que estão em colisão, né, pedindo para que os heróis daquele universo se reúnam para lutar contra o Doutor Destino. Como eu disse, Vingadores Multiversais. Exatamente. Muito massa. Seria muito da hora. E daí ele avise o irmão dele que o Doutor Destino está chegando e ele fique ali mais presente, como se fosse o Nick Fury, né? Um recrutador dos universos. E aí, o que tu tem pra acrescentar? Cara, eu acho que nada. Eu acho que, assim, tu tá certo só em um ponto um ponto pessoal meu, mas eu acho que tá mais certo pra você. Talvez o Loki, na minha teoria, no desespero, porque ele pode ter aquela parada assim, tipo, tá ligado aquela cena de anime, que o cara fala, eu nunca vi o poder desse nível, entendeu? Aí, não pode ser, é mais de 8 mil. Pensa, caraca, o Doutor Destino é muito poderoso. E ele vai levar uma pisa do Doutor Destino. Quando ele levar uma pisa mesmo, ele vai pensar, caraca, eu tenho que ir atrás de alguém, eu preciso pedir ajuda. E no desespero, ele vai pensar, se eu for atrás do meu irmão, e se eu pedir ajuda pra ele, ele pode me ajudar. E talvez tenha aquela parada deles dois ser os recrutadores. Como o Pedro disse, o que eles podem recrutar. Nossa, isso aí era muito da hora. Ia ser os dois. Puxando o gancho agora, Loki versus Doutor Destino. Como eu disse, eu já tinha falado agorinha, que eu queria que o Loki levasse uma pisa do Doutor Destino. Uma pisa bem dada mesmo. Tipo, uma pisa que durasse pelo menos uns 2 minutos de tela. Mas e outra coisa também, né? Que a gente tinha conversado também. Os dois, eles têm uma noção ali de magia negra, né? O Loki, ele foi criado por uma bruxa. E o Doutor Destino, um dos poderes dele, um dos cernes do Doutor Destino é mexer com a magia negra, né? Então imagina ali os dois ali. Na troca de porcaça, Stera. E outra coisa também que eu acho que vai acontecer nesse filme muito, principalmente nessa cena, vai ser um grande exemplo disso pro Doutor Destino, é que a gente vai ver o Doutor Destino como um vilão que não só se equipara aos heróis no poder, mas quando ele arranja um oponente digno, um oponente à altura dele, a gente vai ver muito da questão estratégica dele, manipuladora dele. Eu acredito que a maioria dos heróis que dariam bastante trabalho pra ele possa não ter tanto trabalho assim justamente por conta dessa manipulação, né? Desse jogo mental que ele possa fazer. E eu acabei de dar uma teoria dele muito legal. Na época que tava muito essa parada do Quarteto Fantástico, nossa, o Quarteto Fantástico vai lançar. Vazaram uma foto do Pedro Pascal tirando foto com alguém. Essa pessoa tava com o rosto tampado. A gente não sabia que era. Só os fãs. Encontraram até a bota do sapato. De acordo com os fãs, é o ator antigo que fez o Senhor Fantástico. Então pode ter os conselhos do Richard. O Pedro já tinha falado pra mim que o Doutor Destino nos quadrinhos sempre teve inveja do Reed Richard. Nesse filme talvez possa ter o conselho do Doutor Destino. Que ele possa... Tipo os Kang? Então, só que poucos, os melhores. A mim, meus X-Men. X-Men com o uniforme dos quadrinhos. Então, pessoal, eu acho que, tipo, depois de... as crianças à sala... Imagina, né, que muitos de vocês falaram, mas é os X-Men da Fox, é os X-Men do couro preto, né, e tudo mais. Mas possa ser que seja meio que um soft reboot, né, dos X-Men da Fox, seja e não seja os X-Men da Fox, um universo bem similar aos X-Men da Fox, no entanto, com os comic accurates, né, com os trajes dos quadrinhos perfeitinho ali como deve ser, ou talvez eles só decidam adotar essa nova caracterização dos X-Men. E, cara, tem que ter isso aí. Vamos fugir da época em que os filmes de super-heróis não sabiam se queriam ser filmes de super-heróis ou não. You actually go outside and these things. What would you prefer? Yellow spandex?
Hoje, mãos usos, por favor. Hoje é a fase do colorido. O Wolverine de pintinho amarelinho, tá ligado? Tudo isso aí, chegou a hora de virar o cafona, o brega legal, tá ligado? Como dizia Marcelo Hesse. As minhas inspirações que eu faria pra fazer os trajes dele, tem um que é totalmente como que é Create. Eu gostei muito desse, que era o Gambit e o Wolverine. Cara, não, o Gambit tá idêntico aos quadrinhos e Wolverine, pô. É porque, assim, o povo disse que não gostou da máscara, mas é porque a máscara, se você ver ela de frente, ela fica bonita. Não, quem não gostou de ver a máscara é o louco também. Assim, tava muito massa. tá boa, mas também outras pessoas dizem que tá ruim. Eu gostei muito. Pra caramba também. Você é louco. O povo, se não é pra ficar bom, não coloca máscara, então espere mais 50 anos pra ver isso, entendeu? Ou você engole agora, ou você engole daqui 30 anos. E também tem a questão do Superman do David Connors White também, né? Cara, é como que é Create total, muito lindo. E também de um jeito adaptado, né? Pra ficar digerível para as pessoas assistirem no cinema também. Porque tem aqueles traços e tudo mais. Só que não é tão da hora assim, é porque o cara, tipo, sei lá, velho. Fazer 6 meses de dieta, batata doce, treinar pra caramba, chegar, os caras não mostrar o músculo do cara na roupa. Ah, sim, mas seja assim, não, pô, porque ele também teve o traje do Tyler e o povo gosta da série, então... Exatamente. Sentinela versus Doutor Destino, né? E eu coloquei aí, provavelmente na edição, que é Sentinela / Vazio contra o Doutor Destino. Eu acho que eu iria amar ver essa batalha acontecendo, justamente por 2 motivos, né? Primeiro, para mostrar a intensidade do poder do Doutor Destino, né? O quanto o cara é poderoso. E também, por outra questão também, se o Doutor Destino não for páreo para o Vazio, né? Nem pro Sentinela, para mostrar também o quão estratégico ele é, o quão cabeça ele é, né, na hora das batalhas dele. Então eu acho que o mesmo ele pode fazer no Guerras Secretas e apagar o Bob nesse filme logo, né? Quando ele está prestes a liberar os poderes do Sentry e do Vazio, o Doutor Destino lá no plot twist do filme possa, com a estratégia dele, acabar derrubando o Sentinela ou talvez até sugando os poderes do Vazio. Nossa, seria muito da hora, Cetran. Imagina o Doutor Destino com os poderes do Vazio varrendo geral. Eu lembro. Imagina se uma hora o Sentinela entra na própria cabeça com a ajuda do Xavier. Com a ajuda do Xavier. Entra na minha cabeça que eu quero fazer um acordo com o Vazio. Aí ele entra e ele fala, ele nossa, seria muito... Oi, tá em decisão de vida ou morte. Se eu morrer, você também morre. Aí eles dois fundem o poder pra bater no Doutor Destino. Nossa, seria muito irado. Só que eu acho ainda que ficaria melhor se fosse por Guerras Secretas. Porque aí seria a redenção, a revanche entre o Sentinela, Vazio e o Doutor Destino. E seria legal também mostrar o quanto o Vazio ia ficar muito fraco perto do Doutor Destino. Tipo, nossa, o Sentinela ia tentar bater no Doutor Destino, ele ia apanhar. Só que aí o Vazio vai pensar, é o Sentinela. Não é eu, entendeu? Então ele também ia apanhar. Quando os dois estivessem lá caídos no chão, eles iam olhar pro Doutor Destino e falar assim, meu amigo, já tô no chão. E eles iam fazer um acordo. Nós dois ia fundir o próprio poder pra bater nele. E claro, não obrigatoriamente, né, todo vilão que surgir a partir de Ultimato tenha que ser o maior vilão, o vilão mais poderoso da Marvel, né? Por isso que eu acho que eu quero ver muito também do Dr. Destino essa questão da estratégia, da manipulação dele, que o Dr. Destino nos quadrinhos é assim, quando ele não consegue o que ele quer, na base da força, ele apela para a questão estratégica, né? Ele manipula as pessoas, ele manipula outros vilões para que os outros vilões se juntem a ele, né? Depois passa a perna em geral. É basicamente assim que o Dr. Destino funciona, né? Vamos lá, pro próximo. Mas antes de ir pro próximo, galera, você gosta da cultura pop? Acomoda-se aqui com o nosso canal, o aluguel é baratinho, só um like e uma inscrição e uma ativada no sininho, você fica aqui fazendo companhia, gente, cada vez que a gente lançar um vídeo novo. Então não perca tempo, se inscreve aqui no canal. Nos links da descrição você vai encontrar o meu link de afiliado. Imagina que você já ia fazer, né, uma compra nerd maravilhosa para enfeitar a sua casa. Agora você usa o meu link e ajuda esse canal também a se sustentar, né? Então eu deixei aqui um monte de exemplo de produto nerd geek para você ilustrar a sua casa da melhor forma possível. Vou deixar até passando aqui na edição para vocês conferirem lá. É sério, galera, vão lá, ajuda a gente a dar essa força.
Magneto e Professor Xavier versus Doutor Destino. Imagina, eu tinha comentado até com o Pedro. É muito forte. É. Imagina comigo, Doutor Destino tá com o maior poder do mundo. E ele tá andando em fileira, assim, pra bater em cada um. Lá no finalzinho, depois de bater em todo mundo, estaria lá. O Professor Xavier aqui, sentado, e o Magneto tem que fazer aquela mesma pose que ele faz no X-Men 90. Exalando aura. É, ele voando e aqui com as mãos pra cima e os metal subindo. E aí seria uma briga muito assim. Um dos poderes dele é proteção mental, né? O Magneto vai ter que fazer tudo que ele puder pra conseguir pelo menos quebrar a máscara dele. É. E eu imagino também, assim, já puxando o gancho do que eu já tava conversando aqui, a gente imaginou como seria a trama do filme, assim, claro, provavelmente vai estar tudo diferente que a gente tocou, né, mas imagina aí que a equipe do Professor Xavier, né, eles estejam ali de acordo com os Vingadores, mas a equipe do Magneto não. Em algum momento, quando o Doutor Destino revelar, né, o plano dele e tudo mais, o plot twist do filme pra os X-Men, né, e tudo mais, e eles estiverem na merda, o Magneto e o Professor X, né, eles team up, e a gente vê aquela cena épica dos dois lutando junto contra o Doutor Destino. Então, eu imagino que o Magneto iria, o João falou, né, iria tentar tancar fisicamente o Doutor Destino, enquanto o Professor Xavier iria tentar entrar na mente deles, né. E os irmãos russos não colocarem a trilha sonora nesse filme, eu desisto da... Você imaginou? Só que, ó... A gente vai pro último, que é o melhor de todos. Vingadores do Mal. Ah, eu quero falar essa. Bora nós ao mesmo tempo, nós ao mesmo tempo. Eu quero falar essa. Assim, a gente conversou, né? Conversou bastante sobre essa cena. Imagina, e pra mim, na minha opinião, não sei se o João vai concordar, ele vai falar daqui a pouco. Eu imagino que essa cena tenha que acontecer no final do filme ou nas cenas pós-créditos. O que a gente imagina? Doutor Destino, ele vai ganhar dos Vingadores, ele vai construir o mundo bélico, o mundo de batalha. Aí, né, no final do filme ou na cena pós-créditos, né, os Vingadores, eles acordem no mundo de batalha. E ao acordar lá no mundo de batalha, né, eu quero que seja o Sam, inclusive. O Sam, o líder dos Vingadores, né? Ele esteja rastejando e assustado com um novo mundo que ele se deparou ali, né? E tudo mais. E daí ele chega nos pés de alguém e ele olha pra cima, é o Steve Rogers. Aí ele fala, cara, e o Steve fala assim pra ele, eu conheço você. E aí a gente vê que é o Capitão Hydra com um exército o exército da Hydra, e atrás dele também estejam os Vingadores Malignos, que na minha opinião não precisavam ser do mal, mas se estarem ali dispostos a matar qualquer um, a derrotar qualquer um, pela sobrevivência do universo deles, né? Eu concordo com o Pedro plenamente, esse é louco. Seria mas muito. é uma coisa que eu assim, o Pedro sabe que eu sou muito polêmico. Eu sou muito polêmico para Cara, coisas. você Pô, não tá ligado às ideias desse moleque. eu gosto de fã-mania. Não é gostar. Eu acho legal, pô, eu gosto. E também eu gosto do Kang no filme, eu acho um vilão interessante. É um vilão bem trabalhado. Então, aquele traje do Capitão América 2 com o símbolo da Hydra no peito Irado. e um capacete com o símbolo da Hydra. Tem que ser verde e vermelho. Ele com sangue nos olhos. Exato. Pô, o Capitão Hydra é um vilão, pô. Exatamente. Tem de fazer ele poderosaço. O Pedro tinha dito, né, que poderia aparecer os Vingadores do Mal, mas eu queria que aparecesse os Vingadores do Mal com o capacho dele. Alguns. Terem medo dele. Então, Esse sonho eu tô sentindo. Eu tô sentindo aqui, ó. Pega na minha mão. Tô sentindo que esse sonho molhado de fã aqui vai acontecer. Então é isso, galera. Chegamos ao final do vídeo aqui, né? Se você gostou desse vídeo, quer Vingadores Guerra Secreta, 7 cenas maravilhosas que todo fã precisa ver nos cinemas, comenta aqui, deixa o like pra gente saber se vocês gostaram mesmo do vídeo. E é isso daí, galera. Aqui tá os outros vídeos, né? Eu sei, o canal ainda tá começando. Aqui tá os outros vídeos que a gente produziu. Fica aqui mais tempo com a gente. É isso aí. Falou, vamos nessa. Olha aí. Eita, velho, minha perna morreu. Minha perna morreu, João. Só calma, minha perna morreu. Eu não tô metendo minhas pernas.